Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros para vocês que são possíveis de ler em apenas um dia. Gente, aproveitando que a gente está nesse clima de maratona, para quem não sabe, está acontecendo a Maratona Literária de Inverno, que é organizada pelo Vitor Almeida, do Geek Freak. Eu vou deixar o link da apresentação dessa maratona aqui embaixo no box de descrição, para quem não conhece a maratona e quiser saber um pouco mais a respeito. Então, como a gente está nesse clima, eu dei uma olhada esses dias na minha TBR que eu montei para essas 2 semanas de maratona e fiquei pensando se eu fiz as escolhas certas de livro, se foram bons livros para ler durante a maratona. E pensando assim, eu tive a ideia de gravar um vídeo. Eu separei aqui livros que eu li muito rápido, a maioria deles, praticamente todos, em um dia só. E eu resolvi então trazer essa dica aqui para vocês que estão em busca de livros para ler um pouco mais rápido, que não são livros densos, arrastados, são mais fluidos, são ótimas opções mesmo para incluir na lista de leitura dessas TBRs. Então, já deixa o like aqui no vídeo para você não esquecer de deixar depois e se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, que eu compartilho por lá todas as resenhas dos livros que eu leio e eu sempre anuncio quando eu posto um vídeo novo aqui no canal, assim vocês não perdem nenhum conteúdo novo. Então bora lá! A listinha, ela não é tão pequena, eu separei alguns livrinhos aqui, então eu não vou me estender muito falando detalhadamente sobre cada um, para o vídeo não ficar muito longo. Uma dica de livros que são, em sua maioria, leituras bem fluidas e rápidas e fáceis de fazer, são fábulas. As fábulas, elas transmitem mensagens bem interessantes pra gente, mas de uma forma muito simples. A maioria delas usando personagens animais que se comunicam ou plantas, enfim. E muitas são indicadas tanto para jovens ou até crianças, quanto para adultos. A primeira que eu separei aqui é Árvore dos Desejos, da autora Katherine Applegate. Esse livro, vou fazer uma pausa aqui para mostrar essa edição, eu não sei se vai dar para ver direitinho, mas ele parece que tem glitter na capa, não sei se a câmera vai mostrar. Que brilha a capa. Eu acho essa edição belíssima, eu já mostrei pra vocês aqui. E a história dela também é muito bonitinha, transmite uma mensagem sobre amizade, sobre preconceito. Aqui nós temos essa árvore que se chama Red. Ela é uma árvore que ela é conhecida por realizar pedidos das pessoas, os desejos das pessoas. Tem uma data específica no ano que as pessoas vão lá, amarram em seus galhos tecidos com os seus pedidos, com os seus desejos. E as pessoas acreditam que a árvore ajuda a realizar. E tem uma família que acabou de se mudar ali para uma casa bem próxima onde fica essa árvore. E nessa família tem uma menina, uma criança, que ela sofre preconceito ali no bairro onde ela acaba de chegar. Todo mundo olha torto para ela. Apenas o seu vizinho que não a trata mal, porém os seus pais não gostam dessa amizade e impedem do filho de se corresponder com essa menina. E a árvore enxerga tudo isso acontecendo num dia em que a menina transmite essa tristeza e lamenta ali sentado próximo ao tronco da árvore, dizendo que não tem amigos e que está muito triste. A árvore decide fazer alguma coisa para ajudar e para aproximar esses dois vizinhos a se tornarem amigos. Isso é só uma parte da história, só para vocês verem como é uma história bonitinha e traz uma mensagem muito bonita, como eu disse, sobre amizade e dentre outras coisas. Então é uma leitura super fácil e super rápida. E aqui, ó, vou mostrar para vocês um pouco como é a edição, que além da história ser rápida e fácil de ler, a edição também ajuda, ó. Porque ela tem bastante ilustrações, ó, e a diagramação
é muito boa. Tá vendo? Então, isso contribui ainda mais para a leitura fluir melhor, ser mais rápida. E ela só tem, deixa eu confirmar aqui, quantas páginas. E ele só tem 215 páginas. Então fica aqui a dica de uma leitura bem rapidinha e com uma história bem bonitinha. Outra fábula que eu trouxe aqui para vocês é uma fábula que também é um clássico da literatura, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu já falei desse livro aqui para vocês várias vezes, ele foi uma surpresa muito boa para mim esse ano. Apesar da temática que eu falei que eu não gosto em livros, que é um livro que fala sobre política, aqui o autor ele vai falar sobre governo totalitarista. E aqui nessa fazenda, os animais se cansam de serem maltratados pelos humanos e eles fazem uma revolução e acabam ganhando uma certa liberdade e eles não são mais dominados pelos humanos. Porém, essa liberdade dura pouco porque dentre eles começa a surgir uma liderança e alguns animais começam a se comportar como humanos. E aí a gente consegue enxergar muitas das características do totalitarismo aqui nessa fazenda, com esses animais. Então recomendo muito que vocês leiam, é uma leitura super rápida também de se fazer. Ele só tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, tem 239 páginas, porém com uma parte extra que fala um pouco sobre o autor. E muita gente... Inclusive, quando eu postei a resenha no Instagram, veio falar que achava que fosse uma leitura mais arrastada e cansativa. E não é, gente, não é. Me surpreendi muito também quando eu li, porque é uma leitura muito fluida. Acho que provavelmente pelo autor falar sobre um tema pesado, porém usando da fábula para isso. E a edição também é muito boa e contribui para a leitura fluir bem. Tem bastante imagens no decorrer do livro, bastante ilustrações. Então, ocupa boa parte das páginas. E isso também ajuda a leitura a ser mais rápida. Então fica aqui outra dica de uma fábula, agora uma fábula que também é um clássico e que traz um assunto importante e relevante. E é daqueles livros que eu já até comentei com vocês, que eu acho que todos deveriam ler. Então fica aqui a segunda dica de fábula. A terceira e a última fábula que eu trouxe para exemplificar foi O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece a história. Se ainda não leu, tenho certeza que já ouviu falar. Aqui nesse livro tem várias citações bem famosas, como por exemplo, o essencial é invisível aos olhos, bem conhecida essa. E aqui realmente é uma história que transmite muitas mensagens bonitas e legais para trazer pra gente. E esse daqui, diferente do anterior, é uma leitura indicada tanto para crianças, jovens e adultos. Então, independente da idade de quem lê, vai tirar proveito aqui da história. E é um livro bem fininho, como vocês podem ver. Sem contar com a parte extra do final, que vai falar um pouco sobre a vida do Saint-Exupéry, o livro só tem 129 páginas. E olha como que é por dentro também, assim como A Revolução dos Bichos, ele tem bastante ilustração. E olha o tamanho da fonte e do texto em cada página. Então é uma leitura bem rápida de se fazer. Além da história também contribuir com isso, é uma história fácil de ler e rapidinho. Então fica aqui o terceiro exemplo de fábula e de leitura rápida para vocês. Ainda nessa vibe mais juvenil, porém agora entrando no gênero do terror, conhecido também como terror para medrosos. Um exemplo aqui é Coraline, do Neil Gaiman. Esse livro, o autor ele escreveu para suas filhas quando crianças, justamente para passar uma mensagem legal. Apesar de ser um livro de terror,
Aqui ele queria passar uma mensagem sobre coragem. Aqui a principal lição que a gente tira é que a coragem não é não ter medo, e sim você agir mesmo tendo medo. Não deixar que o medo te impeça de fazer alguma coisa, de alcançar o que você almeja. Então, é uma história também bem legal e pode ser lida tanto por jovens quanto por adultos. Eu li no ano passado, foi durante o Halloween, se não me engano, então fica aqui uma dica. Sempre tem maratona no mês de outubro, é um ótimo livro para incluir na maratona. E quem tem medo de terror pode ler tranquilo, que não tem cenas que vão te deixar com medo. E olha aqui como que é a edição. A edição, ela é fantástica para se ler rápido. Olha só, 2 páginas para abrir um capítulo novo. E aí depois sempre vem uma mensagem aqui, um textinho bem curtinho. E aí depois que vai começar o capítulo. E ó, mais uma página só com imagens e para depois começar o texto. O capítulo em si. E é sempre assim, em todos os capítulos. Então, isso, como eu já disse, também contribui para a leitura rápida. Esse livro aqui ele também é curto, ele tem só 223 páginas, curtinho, e com essa diagramação que eu mostrei para vocês, é muito rápido. Esse daqui eu li assim, como falam na expressão, né, numa sentada. Eu sentei e terminei. Bem rapidinho mesmo. E a história é uma história que agrada bastante gente. Aqui, a Coraline, ela é uma menina praticamente hiperativa. Ela não gosta de ficar quieta no canto dela. Ela quer sempre estar por dentro de aventuras. Ela adora sair de casa para se aventurar ali ao redor ali do prédio novo. Eles acabam de se mudar. E ela gosta de ficar ali fora de casa, conhecendo todo o ambiente externo. E só que teve uma vez que o tempo estava feio lá fora, né? Não sei se estava chovendo, muito frio, enfim, que ela não podia sair. E ela estava bem agitada e o pai deu uma brincadeira para ela, deu uma dica de ela contar quantas coisas azuis, se não me engano era isso, dentro de casa. E enquanto ela andava pela casa para procurar objetos azuis, ela encontrou uma porta. Só que essa porta depois a leva para um lugar que ela não consegue voltar junto dos seus pais. E aí ela tem que encontrar uma maneira de conseguir voltar para sua vida normal. E então é uma história muito legal, indico para vocês. Tem filme, eu acredito que também vocês já devam ter escutado ou assistido ao filme ou escutado sobre a história da Coraline, porque também é um clássico e também é indicado, como eu falei, tanto para jovens quanto adultos. Então anota essa dica aí. Ainda no gênero de terror, e também não fala aqui que é juvenil, mas pela história que também não é nada sombria, assim, de temer, de dar medo, eu acho que também é indicado tanto para jovens quanto para adultos, porque é um terror leve. Estou falando de A Hora do Lobisomem, do Stephen King, isso mesmo, Stephen King. Olha a finura desse livro. E, gente, é um livro que sai totalmente do padrão de livros do Stephen King. Porque, ó, ele é todo ilustrado. Eu me surpreendi, eu abri num unboxing aqui, tem vídeo aqui no canal, e na hora eu me surpreendi muito, porque não é a cara dos livros do Stephen King, para quem tá acostumado sabe. E é um livro bem fininho, tem 149 páginas. Esse também é igual o anterior. Você senta, pega o livro e lê rapidinho. Então fica aqui a dica, também pode entrar nesse gênero aí de terror para medrosos, porque ele não dá medo, pode confiar. Aqui, como vocês podem ver pelo título, é uma história sobre lobisomem. Sim, vai ter o lobisomem matando pessoas, mas não é um livro que faz a gente ficar tenso.
É muito leve. E também uma leitura bem rapidinha. Fica aí outra dica para vocês. E é uma dica também para quem tem, né, receio de ler livros de terror. Esses dois últimos aqui, tanto Coraline quanto A Hora do Lobisomem, são ótimas pedidas. Outro formato que é bem rapidinho de ler são as poesias. Eu separei algumas aqui para exemplificar. Eu não costumo ler muito poesias, mas eu li algumas que estão disponíveis no Kindle Unlimited e achei legal vir trazer aqui para vocês, porque são livros que eu gostei bastante. Por exemplo, A Princesa Salva a Si Mesmo, neste livro da Amanda Lovelace. Eu não tenho o livro físico, eu li em e-book pelo Kindle Unlimited. Fica a dica para vocês que são assinantes, eu vou deixar a capa passando na tela para vocês. Esse é um livro com uma temática que não é leve, porque vai falar sobre abuso, vai falar sobre empoderamento feminino, enfim. É um tema que não é tão leve quanto os outros livros que eu trouxe para vocês, mas é uma leitura muito rápida, porque se trata de poesia, que são textos mais curtos, né? Então, fica a dica aí para vocês. Outro que eu trouxe aqui para vocês, que na verdade é uma prosa poética, porque ela escreve, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, com bastante enter. É um livro da Aline Bay, que é O Peso do Pássaro Morto. Esse é um livro de 168 páginas só. É bem curtinho, os capítulos são bem curtos, é muito fácil, muito rápido de ler. Eu adorei a história também. Também se trata de um livro que não tem uma história leve, pelo contrário, é uma história triste e comovente, mas é uma história muito fluida e rápida. E é muito fácil de você ler num dia só. Então eu trouxe esses dois exemplos de livros de poesia. Na verdade, esse, como eu falei, da Aline Bay, é uma prosa poética, porque ela faz uma mistura dos dois. E ficou bem interessante, eu indico muito para vocês a leitura desse livro. E são mais dois exemplos aí de livros rápidos para ler. Agora, não são só livros curtos que eu trouxe aqui para exemplificar. Tem livros que, mesmo ultrapassando o número de páginas de 200 e pouco, 300, mesmo assim, são leituras bem rápidas e fluidas. E eu trouxe dois livros jovem adulto, Young Adult, né? Um deles é Cartas para Martin, da Nick Stone. Eu também não tenho o livro físico, então vou deixar acabar passando na tela para vocês verem. Aqui é um livro que traz uma temática super importante, que vai falar sobre o racismo. O personagem principal aqui é o Justice. Ele é um jovem negro de 17 anos e ele enxerga em sua volta as dificuldades que as pessoas negras vivenciam no seu dia a dia. E ele toma uma decisão de sempre agir assim como o Martin Luther King faria. Então ele gosta muito do Martin Luther King, já leu muito sobre a sua história e ele imagina como seria a reação dele perante as dificuldades do dia a dia e decide agir como ele agiria. E ele começa a escrever cartas para ele, desabafando. E eu achei super legal, super interessante. E também é uma história que eu acho que todo mundo deveria ler. Uma história muito fluida. E ele tem 256 páginas. Não é um livro tão curtinho quanto os que eu trouxe até agora. Ele é, eu acho que o mais longo de todos os exemplos que eu trouxe, né? Se não me engano. Mas é uma leitura muito rápida de se fazer. Fica aqui a dica para vocês. Outro livro mais nessa pegada jovem, esse daqui na verdade é um new adult, é Meu Lobo, da Luana Bordini. Eu li recentemente, foi no mês passado que eu fiz a leitura. É um livro nacional e é um romance que a autora ela se inspirou em livros que eu gostei bastante, como Crepúsculo, Acotar. Até no Christian Grey, do 50 Tons de Cinza, ela se inspirou um pouco para criar o protagonista masculino. E a autora escreve de um jeito que é sem rodeios, sabe? Ela vai direto ao ponto. Então, isso também facilitou a leitura ser mais rápido. Aqui nós temos a protagonista Evelyn, que passava a maior parte da sua infância na casa da sua avó, perto de uma floresta, e lá ela gostava sempre de ficar observando os lobos. E tinha um lobo em particular, um lobo grande, branco,
que ela admirava bastante e fez até uma amizade, ela não temia esse lobo. E depois, quando ela já é uma mulher adulta e retorna para a casa da sua avó, o caminho dos dois se cruzam e o protagonista masculino, que é o Raiden, ele tinha em mente fazer uma vingança pela morte dos seus pais, mas depois que ele conhece a Evelyn, todos os seus planos mudam. É bem legal a história, gente, vai ter continuação. Recomendo muito para vocês que leiam. Se vocês gostaram desses livros que eu mencionei, em que a autora se inspirou, vale muito a pena conhecer esse livro nacional. E mais um exemplo aqui de leitura rápida, que dá para fazer brincando num dia só. Ainda no gênero de romance, porém agora romance para adultos, romance de época, eu trouxe o Do Que Eu, da Julia Quinn. Esse livro, ele também não é muito grosso, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 287 páginas e é uma leitura também que flui muito bem. A escrita da autora ajuda, tem bastante diálogo, é um romance que prende. Tem bastante gente que gosta dessa série da autora, dos Bridgertons. Eu já li esse e o Visconde que Me Amava, que também segue as mesmas características de bastante diálogo, uma escrita fluida. Então, é uma dica também de quem gosta do gênero e que quer uma leitura mais rápida para fazer. O Do Que Eu é um bom exemplo de romance para pegar, porque é uma história interessante e é uma escrita que flui bem. Agora, no gênero de fantasia, o exemplo que eu trouxe foi Estilhaça-me, da autora Tahereh Mafi. Não sei se é assim que se pronuncia, não sei se eu acertei. Mas esse livro faz parte de uma série, é o primeiro volume da série. Está disponível também no Kindle Unlimited. Eu vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. E ele é um exemplo de livro que tem mais de 300 páginas, mas que é possível de ser lido num único dia. Porque é uma história que prende a gente. Aqui a protagonista, ela tá, inicialmente, no começo do livro, ela tá presa num lugar porque ela tem um poder, digamos assim, de quando ela toca nas pessoas, a pessoa morre. Então, por isso, ela tá presa nesse lugar e ela se sente um monstro e não quer mesmo ter contato com as pessoas porque ela tem muito medo. Até que ela conhece um rapaz que quando ela toca nele, nada acontece, então ela começa a criar esperanças e acaba saindo desse local. E aí a história começa. Aqui nós temos um ambiente totalmente distópico, onde a sociedade perdeu bastante coisa, perdeu muitos direitos, muita coisa está em falta. E então é uma história bem interessante, eu gostei, eu ainda não li a continuação, mas pretendo. Então se você é assinante do Kindle Unlimited, eu recomendo que leiam. E se você gosta de fantasia, esse é um bom exemplo de livro de fantasia que vai prender e que você vai ler bem rápido. Agora nós vamos entrar no gênero de suspense. Suspense é um gênero que agrada a maioria das pessoas. Pode ser que você não seja que nem eu, que adora, que ama e que tem o gênero como seu preferido, mas em sua maioria são livros que agradam bastante gente. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. O primeiro aqui pode ser praticamente qualquer livro desse autor aqui, que é o Harlan Coben. Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre esse autor. Eu tenho esse projeto de ler todos os livros dele. E esse daqui é um exemplo que eu trouxe, eu poderia ter trazido outro, mas fique comigo, é um exemplo de um livro do autor que eu li muito rápido, porque a forma dele escrever ajuda bastante. Todas as suas histórias, elas têm bastante reviravoltas. Aqui nós temos, como eu já falei para vocês, o autor, ele tem essa coisa de colocar várias coisas acontecendo que aparentemente não tem relação nenhuma e no final tudo tá conectado. E a forma como ele escreve prende a nossa atenção e a gente termina o capítulo e não tem como não ir pro próximo. A gente fica muito curioso
para continuar essa leitura até chegar no final e descobrir o desfecho desse mistério. As histórias deles são sempre com muito mistério, muito suspense. A maioria delas é policial, são suspenses policiais, a maioria dos seus livros. Então são casos de assassinatos, de pessoas desaparecidas, enfim. E aí a gente vê o personagem principal tentando desvendar esse mistério. Ele é conhecido como o Mestre das Noites Mal Dormidas e não é à toa que ele tem esse apelido, porque de fato é aquele livro que a gente começa a ler e mesmo que esteja tarde da noite, já é madrugada, mas você fica vidrado na história e não quer parar de ler até a história acabar. Então os livros do autor são ótimos exemplos de livros rápidos que dá para terminar em um dia só. Esse livro aqui tem 285 páginas, mais ou menos, e eu li em um dia só. Então fica aqui a dica para vocês que estão à procura de um livro de suspense que prende, com uma escrita muito boa. Pega um livro do Harlan Coben que vocês não vão se arrepender. Principalmente se você gosta de suspense policial. Eu acho que esse autor não pode faltar na sua estante. Agora, outra autora que também escreve de uma forma que seus livros fluem muito bem. Eu já li 2 livros dela e os 2 possuem as mesmas características de capítulos curtos, vários personagens narrando a história. As histórias, as duas, se passam em lugares fechados em que um grupo de pessoas são suspeitas pelo que aconteceu na história. Eu tô falando dos livros da Lucy Foley. Eu li recentemente o último publicado aqui no Brasil, que foi O Apartamento de Paris. Tem vlog aqui no canal, vou deixar nos cards para quem ainda não conferiu. E trouxe também A Última Festa, que foi o primeiro. Ainda não li o segundo dela, mas comprei recentemente e pretendo fazer essa leitura logo. Então é outro exemplo de autora que, se você busca um suspense para ler de forma mais rápida e fluida, ela também é um ótimo exemplo de autora. São livros que são muito fáceis de ler e rápidos. Ambos não são muito longos. A Última Festa tem em torno de 300 páginas, 302 páginas. E O Apartamento de Paris tem um pouco mais, tem 332 mais ou menos. Então eles não são tão curtos, mas você não sente, gente. Se vocês assistiram o meu vlog, vocês viram que eu li rapidinho. Eu dividi, na verdade, a leitura em 2 dias, acho que eu li no sábado e no domingo, mas porque eu tinha outras coisas para fazer nesses 2 dias, porque se eu pegasse e sentasse e só passasse o dia lendo, com certeza eu teria terminado no próprio sábado, quando eu iniciei. Então fica aqui a dica para vocês. Mais 2 livros de suspense aqui para colocar nessa lista. São também ótimas pedidas para encaixar numa TBR de maratona. Então é isso, gente. Esses foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe 14 títulos. Espero que o vídeo não tenha se prolongado demais. Mas são bons livros, a maioria que eu gostei bastante. E são ótimas dicas de leitura para se fazer em apenas um dia de forma bem rápida. E se você está procurando ideias de livros para encaixar numa TBR de maratona, como eu disse, esses são ótimos exemplos de leitura. O que vocês acharam? Já leram algum livro desses que eu falei? Concordam comigo? Deixa aqui nos comentários. E também deixa outros exemplos de livros que para vocês foram leituras bem rápidas e fluidas e que também seria uma ótima pedida para colocar numa TBR de maratona. Deixa aqui nos comentários. E também, se você está participando da MLI, coloca aqui os livros que vocês escolheram. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Se inscrevam aqui no canal e compartilhem com seus amigos essas dicas, se eles também estão procurando leituras rápidas para fazer. Acredito que eles vão gostar. Tá bom? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.